Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais esse episódio, A Hora da Ação. Por aqui, Leonardo Lopes, e nós vamos juntos até o final desse programa que é transmitido com exclusividade para a nossa, a sua web rádio CBR e também lá no canal YouTube A Hora da Ação. Então, vamos juntos e bora lá! Como ter ideias? Sim, esse é o tema de hoje aqui da sua Hora da Ação. Então, vamos juntos entender exatamente como ter muito mais ideias positivas, ideias que façam você ter mais resultado na sua vida profissional, na sua vida de negócios e também em qualquer outra área que você precise pensar. Como pensar da maneira correta, como ter ideias que gerem resultado, que gerem frutos. Qual é o princípio por trás de uma ideia? Vamos entender um simples conceito aqui, mas que é fundamental para saber a importância da ideia. Tudo que existe hoje atualmente, uma vez esteve na mente de alguém, uma vez foi uma ideia, simplesmente, qualquer coisa. Até mesmo esse celular que você está segurando, o computador, talvez, a internet, foi simplesmente uma invenção, mas que para aquela invenção acontecer, ideias foram pensadas e ideias foram executadas. No meio desse processo, muitas das ideias não deram certo, mas faz parte. E a ideia aconteceu, a ideia se concretizou. Então existem processos, existem passos que dá para estimular ainda mais essas ideias e fazer que o que vem na sua mente seja produtivo. Porque também é fato que acontece muito ao longo do nosso dia a dia, ideias não positivas, ideias que não fazem a gente ir para frente, pelo contrário, ideias ruins, ideias que deixam a pessoa frustrado ou com medo, desânimo. Então a gente precisa controlar muito aquilo que está na nossa mente, porque é fato que tudo que está ao nosso redor, todas as coisas materiais construídas pelo ser humano, de alguma maneira ela estava na mente e de alguma maneira ela foi transportada para a realidade, não sozinho, conjunto de pessoas, com muito estudo, com muita dedicação, é que você consegue gerar de uma ideia um fruto, um resultado, E qual é o passo a passo, digamos, as melhores estratégias para ter ideias? Primeiro ponto, para se ter ideias é preciso ter um desejo, ter uma vontade, mas não simplesmente uma vontade qualquer. É um desejo ardente, que é um propósito definido, que você realmente deseja alguma coisa. Imagina lá na época da criação da lâmpada, o inventor, o Thomas Edison, com certeza testou muitas vezes, mas ele não desistiu da ideia de fazer a lâmpada acontecer, e aconteceu. Mas muitos outros inventores talvez tiveram a mesma ideia e não conseguiram chegar no resultado. Pode ser vários motivos, mas principalmente, com certeza o motivo principal foi ter desistido. E aquele que conseguiu foi o que insistiu mais, o que estudou mais, o que foi mais a fundo para conseguir que a ideia dele se transformasse em realidade. Então não basta apenas ter uma ideia, mas é preciso ter ideia e fazer ela acontecer. Ok, mas e se você ainda não tem ideia? Se eu não tenho ideia, mas quero alguma coisa, qual é o primeiro passo? É esse o primeiro passo. É querer essa alguma coisa de forma bem definida, esse desejo, E o desejo tem que vir acompanhado de um plano, de um planejamento definido para você entrar em ação o quanto antes, porque às vezes a gente fica muito no campo da ideia, no campo da imaginação, que é muito importante para ter ideia sim, mas para que essa ideia se torne real, ela precisa sair do papel, ela precisa sair da mente e se transformar em ação, E ação, na verdade, é o que? É fazer, é buscar os recursos, as ferramentas, o que for necessário para que aquilo que você acredita aconteça. E às vezes não é só coisas ou conhecimento, às vezes são pessoas que você precisa se conectar com pessoas certas para chegar lá no objetivo que você deseja. Lembre-se que nenhum grande homem, nenhum grande inventor, nenhum grande empresário chegou onde chega, sozinho. Não existe isso. Tudo é feito de processos e de pessoas também, de conhecimento. Então é todo um passo a passo para ter ideias e para essas ideias
acontecerem de fato, né? E há uma distância, digamos assim, um abismo entre a ideia e o fato acontecer, o fato se materializar. Não é simplesmente você pensar, você meditar ou fazer coisas nesse sentido que vai acontecer. Não vai acontecer se essa ideia não sair do campo de ideia e partir para a ação, né? Então você precisa ter algo forte, algo assim que realmente você queira fazer, para que a sua mente e todo o seu corpo trabalhem em prol daquilo, né? Então não tem como pular esse passo, né? O primeiro passo é ter o desejo. Então, digamos, já tem o desejo definido. Agora, o que você tem que fazer diariamente? Diariamente você tem que sentir aquilo, né? Cada vez mais próximo e buscar mais e mais se aproximar daquele resultado. Assim como alguém que, por exemplo, precisa fazer academia ou tem um objetivo, né? De emagrecer ou qualquer outra coisa. Se ela não pensar diariamente naquilo, se ela não fazer o que é necessário, não adianta fazer um dia, né? Um dia mais vezes e depois pular, não, tem que fazer com constância. É assim tudo na nossa vida, né? O nosso corpo é assim, o nosso corpo funciona com constância, tanto para o bem como para o mal. A pessoa que bebe, talvez, né, cerveja uma vez, não vai estar fazendo mal, mas se ficar bebendo sempre, vai estar prejudicando a saúde. Agora, se você se exercitar um dia só, não vai fazer praticamente diferença alguma, mas se você se exercitar diariamente, já vai fazer sim diferença. Isso é para tudo, isso é uma regra básica, né, na nossa vida e que acontece em tudo, desde o tempo de escola, desde o tempo de uma prova, desde o tempo, né, lá dos primórdios, né, que a gente nasceu, cresceu, tudo é feito de constância. Até para aprender a andar, você teve que ter constância em dar os passos, em cair, em levantar, em cair, levantar. Então, nesse ponto a gente percebe a importância do desejo. Quando você estava lá criança, o seu desejo era andar, era falar, e com aquele desejo você conseguiu realizar e realmente falar, realmente andar, e por aí foi, né? Então as outras coisas ao longo da nossa vida não são diferentes, só que muitas vezes a gente esquece esse princípio muito básico e acaba complicando demais as coisas. As coisas não são complicadas assim, mas nossa mente, as coisas ao redor, enfim, acabam fazendo com que você acredite que é tudo complicado. Na verdade não é, o princípio é o mesmo desde que você aprendeu a falar, é a mesma coisa para aprender qualquer coisa na vida, é o mesmo princípio. O mundo é feito de princípios, né? Não simplesmente regras, e as regras têm fundamento em princípios. Se você entende o princípio, vai entender por que existem as regras, porque o mundo funciona do jeito que funciona, tá certo? Então o primeiro passo é esse desejo, essa atitude, essa ação, é entender todo esse contexto que a gente está conversando a partir de agora. E também é legal que você todo dia declare isso, né? Todo dia você pense, escreva, né? E cada vez mais você vai estar próximo e dando passos para chegar lá onde você deseja. Qualquer objetivo que seja você empresário, seja você qualquer coisa, qualquer objetivo que você está querendo, almejando, precisa fazer esse passo aí do desejo e seguir adiante com tudo isso que nós acabamos de falar. Agora, qual é o segundo passo? O segundo passo é também bem importante, que está junto, é a fé e a confiança, porque o desejo, às vezes muita gente tem, né? Mas esse desejo, se não for constante, não tiver essa fé, não tiver essa confiança, ele não vai continuar por muito tempo. Então, é preciso continuar por um certo tempo, como eu dei o exemplo da academia, qualquer coisa. Se a gente fizer apenas um dia, mesmo que seja uma coisa ruim, não vai dar tanto problema. Mas se fizer consequentemente várias vezes, vai dar problema. Uma coisa ruim, uma coisa positiva, uma coisa boa, um exercício. Se fizer uma vez, também não vai dar grandes frutos. Às vezes você pode até pensar que está dando ao contrário, você vai sair com o seu corpo todo quebrado, né? Se você andar muito, você correr muito, você vai ficar cansado e achar que não está fazendo errado, porque não está dando o resultado que você queria. Pelo contrário, você está ficando pior, né? Entre aspas. Porém, a longo prazo, isso vai te gerar um bom resultado. Então, as coisas funcionam de processos, as coisas funcionam, né? Com etapas e principalmente com sequência. Sequência é a palavra. Sequência de etapas, sequência de processos, ser contínuo. Não esquecer a frequência, né? Então isso é que faz seguir cada vez mais próximo, cada vez mais adiante, da onde você quer chegar, qualquer que seja esse objetivo. O objetivo é seu, o objetivo é meu, cada um tem o seu, mas esse passo a passo é universal para qualquer um objetivo, beleza? Então, nós temos que enxergar isso, né? Enxergar esse desejo e sentir fé, sentir confiança que é possível você chegar lá, mas não ficar parado, treinar a sua mente, repetir esse seu propósito, seus planos, tirar esse plano da cabeça e se transformar em algo real, em uma trilha, em um procedimento para fazer. Todos os negócios mais lucrativos têm uma coisa em comum. Qualquer negócio mais lucrativo tem uma coisa em comum.
Eles entregam valor para as pessoas, né? E o valor, às vezes, não é percebido por você, mas é percebido por centenas de pessoas, né? Você pode ver uma empresa famosa e você não achar que aquela empresa entrega valor para as pessoas. Para você, não, mas pode perceber que centenas de pessoas enxergam aquele produto como valor e por isso tem sucesso. Se ninguém enxergasse como valor, aquele negócio não tinha sucesso. Independente de você, pessoal, independente de eu, pessoal, admirar uma coisa ou não, pode ter certeza, se aquilo tem sucesso, tem centenas, talvez até milhares de pessoas que gostam e que realmente, né, admiram, né, que enxergam valor naquela empresa, naquele projeto, enfim, né, qualquer coisa que seja. Se tem sucesso, é porque tem várias pessoas que enxergam aquilo como de valor, né? Então, exatamente essa etapa aqui, e você precisa enxergar se realmente aquilo que você está querendo vai entregar valor para as pessoas. Então, pense nisso, né? Repita seu objetivo e analise se esse objetivo ele vai estar entregando valor para as pessoas, porque tudo que dá certo, tudo que cresce, tudo que se expande não é para uma pessoa apenas, é para um conjunto de pessoas, né? E o mundo é assim, o mundo é feito de pessoas, o mundo é feito de ecossistema, e quando algo sai do equilíbrio, né, não dá bom, né? Na natureza é assim, em tudo, um princípio, digamos, é um princípio que quando o homem sai fora desse princípio, dá as consequências que nós vemos aí até no meio ambiente. Então, tá em união com a sociedade, está em união com as pessoas por qual aquele seu negócio vai impactar, é muito importante entender qual é o valor que você está querendo fazer na vida dos outros. Não é só sobre você, é sobre também as pessoas ao seu redor. Principalmente se você é empreendedor, você tem que estar preocupado nas pessoas ao seu redor, né? Agora, qual é o terceiro passo, digamos assim? O terceiro passo é conseguir controlar a sua própria mente, o seu subconsciente. Entender que dentro do seu cérebro existe, digamos assim, um certo poder, né? Algo capaz de fazer você andar e algo também capaz de fazer você ficar em depressão e não fazer nada. É como se fosse um computador. Computador, você pode fazer um monte de coisa no computador. Você pode, enfim, fazer um monte de projetos, um monte de recursos maravilhosos, instalar programas complexos de vários cálculos e, enfim, fazer diversas coisas. Mas se o HD dele, se a memória, se alguns elementos não estiverem funcionando corretamente, o que vai acontecer? Não vai dar certo, não vai dar certo. Então é preciso entender como funciona, né, o hardware também, para que tudo funcione corretamente. E dentro de você é o seu cérebro, né, a sua mente. Entender como está esses pensamentos para que não fique te atrapalhando. Uma pessoa que entra em depressão ou em qualquer outro tipo, né, de doença, digamos, ou de crise, ela não consegue atingir o seu melhor potencial, porque o próprio ser dela, né, a própria mente está sabotando, né, não está fazendo ela seguir adiante. Então controlar essa mente é importantíssimo, e às vezes a gente não dá relevância para isso e deixa passando a vida, deixa a vida levando, né, e quando vê, está tudo fora do controle. Lembrando, o controle é nós, né? O controle é eu, o controle é você, cada um de nós temos o controle e o rumo, né? O destino está literalmente em nossas mãos. Não podemos terceirizar o destino para outras pessoas, por mais que sejam pessoas ao seu redor, por mais que sejam pessoas, qualquer que seja, né? Você não pode terceirizar o comando da sua vida para terceiros, porque só você tem esse papel, só você tem essa obrigação, a obrigação de controlar a sua vida. Se você não controla, a vida vai como se estivesse num carro, sem controle, vai bater, vai causar acidentes, não vai dar certo. E é assim que tudo funciona, tudo que fica sem controle não tem bom resultado. Então, se a sua vida não tem controle, também não vai ter bom resultado. Pensa numa máquina desgovernada, uma máquina sem ninguém controlando, ela não vai dar bom. Vai causar acidente, vai estragar, pode até queimar, e a sua vida a mesma coisa, se não tem controle, não vai gerar bons resultados. Então o terceiro passo é exatamente isso, cuidar daquilo que está dentro de você, daquilo que você pensa, daquilo que você sente, tomar muita atenção para não se autodestruir, né? Porque ninguém é capaz de te destruir a não ser você mesmo. Seus projetos só podem ser destruídos por você. Se você não parar, você vai chegar cada vez mais próximo dele. Mas se aquilo ao seu redor, aquelas pessoas ao seu redor conseguem injetar coisas ruins na sua mente, pensamentos negativos mesmo, que você não consegue e tal, isso vai fazer você se autodestruir. Então tome muito cuidado e blinde, tenha essa blindagem que nada nem ninguém, nenhum pensamento possa atrapalhar o seu propósito, tá certo? Então esse é o terceiro passo também muito importante para você ter ideias e fazer que essas ideias acontecer. A ideia é o primeiro passo apenas.
Agora, é preciso também ter um conhecimento especializado. O que é um conhecimento especializado? É você não ser apenas geral, né? Saber o que todo mundo sabe. O que acontece hoje é de pessoas com bastante conhecimento, muitos cursos, muitas graduações até mesmo, e não consegue chegar lá onde quer, não consegue ser do mesmo lugar e parece que está sempre fracassando. Porque é conhecimento muito geral, tem que ser específico em alguma coisa, né? Pode ver que vários e vários empresários são específicos em uma área, específicos de uma maneira bem ultra específica. E assim, as coisas cada vez mais vão acelerando, o mundo vai acelerando muito rápido, e quem está fazendo o que dava certo na era passada, agora não vai mais dar certo, porque tudo atualiza e atualiza muito rápido, e quem não percebe fica para trás. Então é necessário ter muito mais que um conhecimento geral, é necessário ser especializado em alguma coisa, em alguma área, em algo específico, né? E manter aquele foco ali, porque nada vai dar certo da noite para o dia, nada vai funcionar rapidamente, tudo vai levar um tempo de maturação, tudo vai levar esse tempo. E às vezes as pessoas querem ter um certo resultado profissional, de negócio, de uma hora para outra. Não vai acontecer de uma hora para outra, é necessário passar esse tempo de maturação, ter um domínio sobre aquilo que você de fato quer atingir lá, e assim você vai cada vez mais seguir rumo àquele conhecimento que você precisa, porque para tudo a gente tem que ter conhecimento especializado em tudo, e especializado, porque se for geral, saber apenas a base de tudo, não vai conseguir nada com sucesso, você vai ficar no quase lá e nunca vai chegar lá de fato, né? Então seja intenso, busque acelerar essa busca por aquilo que você não sabe para chegar lá. Uma frase também que é muito importante de ser dita é aquilo que eu não tenho, aquilo que eu ainda não conquistei, é porque alguma coisa eu não sei, né? Isso é fato. Tudo na vida, todos os inventores, quando não conseguiram inventar o que eles queriam, é porque não sabiam alguma coisa, foram testando até que souberam. Quando souberam, conseguiram chegar lá. Então tudo que ainda você não alcançou é porque alguma coisa você não sabe, é porque ainda não passou o tempo suficiente, porque ainda não testou o suficiente, porque não aprendeu alguma coisa. Então tudo é necessário em um processo de aprendizado e contínuo, com constância. A palavra constância é importantíssima, né? Ser constante, assim como a academia, um exemplo bem mais claro, né? E clássico até de se dizer. Então tudo funciona dessa maneira, o nosso corpo funciona assim, as coisas ao nosso redor funcionam assim, enfim, tudo funciona através de processo, através de constância. Então tenha um conhecimento especializado naquilo que você quer realmente alcançar. Agora, qual é o próximo passo, né? Para essas ideias de fato cada vez ter mais, né, cada vez brotar mais e mais ideias, e essas ideias ainda assim se transformarem em algo concreto, né? O próximo passo é ter um planejamento organizado. Você precisa ser organizado daquilo que você vai fazer, então você vai ficar feito uma barata tonta, né, rodando de um lado para o outro, testando para aqui, testando para ali, e aí você não vai chegar a lugar nenhum, porque testar é importante sim, e seguir caminhos, né, para, enfim, experimentar é importante, só que você precisa ser organizado, saber exatamente o que você está fazendo, o que você vai fazer amanhã, né? E quantas pessoas ao redor aí do mundo não sabem o que vai fazer amanhã, não sabem nem o que vai fazer na próxima semana, e está assim à deriva, esperando alguma mudança no governo, esperando uma mudança, sei lá onde, no trabalho, ou enfim, onde quer que esteja, e isso não muda, né? E as pessoas só ficam falando, né, do governo, só ficam falando de coisas ao redor, mas essas coisas mudam, como sempre tudo muda, né? O governo muda, tudo muda, e ela continua na mesma situação ou até pior, e sempre, né, jogando a culpa em alguém, em alguma instituição, em alguma pessoa, né? Sempre jogar a culpa em alguma coisa, criticar, né? A maioria da sociedade sabe criticar, mas ela não sabe se autocriticar, não sabe se auto-melhorar, né? E pelo contrário, quando recebe alguma crítica de alguém, ela, em vez de filtrar, né, e de enxergar o que é positivo ali naquela crítica, ela só rejeita e não percebe que o rumo que ela está indo não está gerando fruto, né? Então, se você é uma pessoa que critica tudo e não aceita crítica, mas gosta de criticar, gosta de jogar a culpa no governo, gosta de jogar a culpa em um monte de coisas, e não se vê o que você está fazendo, não tem autorresponsabilidade, comece a mudar a partir de agora, porque isso é uma chave, que a partir dessa chave virada você começa a enxergar que não tem ninguém, não tem nada que é responsável por você, a não ser você mesmo. Então você é o único responsável por si, né? E isso é importante, ter essa consciência, né? Ter essa maturidade, porque tem pessoas de 30 vezes até 40 anos que não enxergam isso, né? Que parece que não tem a maturidade.
E isso é um processo, né? Que quanto mais cedo você conseguir enxergar isso, melhor para mudar as coisas ao seu redor, para auto-mudar, né? Você precisa primeiro mudar a si próprio e depois mudar as coisas que precisam ser mudadas, ajustar, né? Ajustar os processos e planejar, se organizar, assim como você com certeza faz todos os anos, no final, né? Final de dezembro, o planejamento do próximo ano, e depois aquele planejamento não acontece. Então, o planejamento precisa acontecer, não ficar apenas no campo das ideias, né? Ter harmonia, busque harmonia com as pessoas, busque pessoas corretas, que estão em sintonia com aquilo que você quer. Se junte a mais pessoas, forme um exército, forme, né, exército no bom sentido, que eu digo fazer network, redes de relacionamento, né, com pessoas, com amigos, enfim, com parceiros, com sócios, que seja, então juntos em prol daquilo que você quer chegar lá, porque sozinho você até vai, né, você até chega, mas junto você vai mais e mais longe. Então isso é uma verdade, né? Uma verdade absoluta, é um ditado também popular, mas esse ditado é muito válido, é verdade. Sozinho você até chega, mas junto você vai e vai mais rápido, né? Mas dependendo com quem você vai se juntar. Então tome muito cuidado também com isso, que às vezes é melhor sozinho do que mal acompanhado. Também é válido esse ditado. Beleza? Agora, o próximo passo também, que assim é muito importante, é entender o poder da mente mestra. O que é o poder da mente mestra? É exatamente você se unir a essas pessoas para gerar ideias muito mais prósperas, porque você tem o seu conhecimento que você busca, que você aprimora, mas existem outras pessoas que também estão buscando conhecimento, que estão aprimorando a cada dia, e se você se juntar a essas pessoas que estão, né, no mesmo foco, trocando ideias, coisas que você ainda não sabe, elas já sabem, e vice-versa, você vai fazer essas pessoas crescerem e elas vão fazer você também crescer. E isso é inclusive chamado de mastermind, e quem da área de negócio sabe muito bem o que é isso, né? Existem diversos grupos de mastermind, de troca de ideias, de qualquer área que seja, sempre tem isso aí, né? De mastermind. Mastermind nada mais é que o poder da mente mestra. E os masterminds são bem valorizados até financeiramente, né? Por conta que é concentrar as pessoas com foco em alguma coisa, em um objetivo, em uma área profissional, em uma área de negócios, e trocar ideias entre si, né? Isso aí vem o conceito da mentoria, do mastermind. E é impressionante o resultado que isso gera em qualquer área que seja, em qualquer negócio, né? Então o poder da mente mestra é usar a inteligência das pessoas ao seu redor e usar a sua própria inteligência para ajudar a inteligência dos outros e as outras de si mesmo, né? E fazer ali uma união, né? Aquele princípio, a união faz a força, mas de verdade, a união faz literalmente a força, mas a união para um propósito, não adianta estar unido para lugar nenhum, né? Muitas pessoas se unem e não vão para lugar nenhum, vão para o bar, vão para qualquer coisa, não é isso, é união com propósito, com determinação, com foco, com seriedade, ser sério, focado, né, em crescer, em evoluir. Então esse é o poder da mente mestra, faz qualquer ideia se aproximar cada vez mais próximo da realidade, não esqueça isso, né? O poder da mente mestra é impressionante. Agora, outro passo também que você precisa se ligar é fugir dos fantasmas, do medo. Sim, o maior fantasma que na verdade não existe, mas enfim, o que existe de fato é o medo. O medo é aquilo que trava você de ir para o que você tem que ir, né? De fazer aquilo que tem que ser feito. E muitos medos que as pessoas têm são o medo da pobreza, o medo da crítica, o medo da doença. Olha, a maioria dos medos é isso: o medo de perder o amor de alguém, o medo da velhice, o medo até da morte, né? O medo de falar em público é um dos medos grandes também das pessoas. Então esses medos são capazes de destruir qualquer um. Por mais que a pessoa tenha conhecimento, por mais que a pessoa seja hipercapacitada, tenha anos de experiência em qualquer setor que seja, já tem um desses medos, acontece de não avançar. Principalmente o medo da crítica, o medo de falar em público, e esses medos comuns, medo da morte, isso acontece e a pessoa acaba podendo até entrar em depressão. Então cuide, todo mundo tem, isso é fato, todo ser humano tem seus medos, eu tenho, você tem, todos nós temos, mas nós precisamos cuidar para eles não nos dominar, e nós temos que dominar esses medos, né? Nós temos que dominar esses medos. E não eles nos dominar, senão você está fardado a não chegar a lugar nenhum. Porque o medo nunca te levou para lugar nenhum. E se você acreditar, não, o medo me faz não jogar da janela para baixo, não saltar de um penhasco. Isso não é algo benéfico do medo. Isso não precisa você ter medo para não fazer isso. Basta ter consciência, basta você, né, saber pensar, né? Pensar, sim, faz você não se jogar da janela, mas não é ter medo.
né? Você não se joga por conta do medo, mas porque você sabe que isso é uma loucura, né? Não precisa ter medo para isso, basta ter consciência, né, de saber como as coisas funcionam, né? Então não é ter medo, é ter consciência. O medo não ajuda em nada. É a consciência, a sabedoria, que ajuda você a não fazer doideira, né? Então, sim, a consciência é importante. O medo, não. O medo só vai te travar de qualquer coisa. Até coisas simples, o medo, se estiver presente, faz você não conseguir. E se você tira o medo, você consegue fazer coisas, assim, impensáveis mesmo. Existem técnicas, sim, para destruir mais rápido o medo, para se afastar do medo. Mas a técnica, digamos assim, que mais funciona é você não pensar nele, não dar força. Porque o medo é como se fosse, assim, algo que quanto mais mexe, mais fede, né? Você tá entendendo o que eu tô falando? Então o medo é isso. Quanto mais você alimenta, mais ele vai estar cheirando mal. Mais ele vai estar, piorando, mais ele vai se atrapalhar. Então não dê foco naquilo. Tudo que você dá foco, mais vai se expandir. Que é um princípio. Isso é um princípio. Tudo que você foca se expande, né? Então não use esse princípio contra você. Se você der foco ao medo, você está usando o princípio, de focar, só que você está focando na coisa errada. E se você está focando na coisa errada, preocupado com o medo, esse medo vai ficar cada vez maior, cada vez maior, e até o ponto que você não consegue controlá-lo, né? Então se afastar desse medo é importante. E a indecisão é a semente do medo, né? Quantas pessoas você vê que são indecisas, não sabem às vezes nem o que vai fazer no outro dia, no sentido de ter duas opções, não sabe qual é melhor. A indecisão é uma das coisas assim que cria um medo nas pessoas, é a indecisão. Então se você conhece alguém que é indeciso, essa é a semente do medo da pessoa. E se você é indeciso também nas coisas da vida, é porque você no fundo tem medo, aquilo não dá certo, por isso que você fica indeciso. Tem medo de uma das coisas não dar certo e quer ver qual que tem mais possibilidade de funcionar. Se afaste disso, se afaste de indecisão, tome ações mais rápido, né? Porque o sucesso ama velocidade. Você não pode ter devagar, as coisas são rápidas, as coisas se atualizam e não pode ser devagar, né? Tudo tem que ser rápido, não às pressas, né? Não é mal feito, não é às pressas, mas você precisa ter agilidade, né? Ter o bom senso na vida, né? Ter o bom senso. Então, precisa ter essa paz de espírito para crescer, para alcançar sucesso, que seja qualquer coisa, uma coisa pequena ou uma coisa grande. Precisa ter essa paz de espírito, esse sentimento de felicidade, ser feliz com o que faz, ser feliz naquilo que você respira, naquilo que você fala. Então, parece coisas bobas, coisas simples, mas que faz total diferença para você executar suas ideias, ter ideias e executá-las, transformá-las em realidade. Então, estamos chegando aqui ao final desse episódio do Hora da Ação. Espero que você tenha realmente aproveitado esse conteúdo bem profundo e que de fato pode transformar a sua vida e está transformando se você aplicar. Se aplicar esse conhecimento que eu estou dizendo aqui, essas dicas que eu mesmo busco aplicar e cada vez mais tenho gerado resultado, você também vai conseguir melhorar qualquer coisa que seja, qualquer situação que você esteja vivendo, aplicando esse passo a passo, gerenciando suas ideias corretamente, gerenciando seus medos. Tudo começa a ficar muito mais simples. E você vai perceber que a vida não é tão complicada assim como parece. A vida é muito mais simples. A vida segue os mesmos princípios, que você seguiu lá quando nasceu, Para você aprender a andar, é a mesma coisa que você aprender a fazer qualquer coisa. Os mesmos princípios. Só que quando a gente cresce, as coisas ao seu redor, acabam dificultando, achando que as coisas são difíceis. Então as coisas seguem os mesmos princípios. Princípios da constância, princípios de seguir, testar, errar, cair, levantar, tudo segue princípios semelhantes, na verdade é os mesmos princípios, só que de situações diferentes. Então não esqueça dos princípios, não esqueça conforme você chegou até aqui, e é conforme você chegou até aqui que você vai chegar mais adiante. Só precisa aplicar os mesmos princípios que funcionaram, nas coisas que você quer também chegar lá, ok? E nunca jamais desistir, porque só perde quem desiste, e quem não desiste não perde. Uma guerra só acaba e só tem um vencedor quando o outro desiste ou quando o outro morre, E se o adversário não morre, se o adversário não desiste, a guerra não terminou, Então não importa se você tá caído hoje, mas se você não sair de campo de batalha, você não tá perdedor. Mas se você sair, se você levantar a bandeira branca, você é o perdedor, tá certo? Então vamos adiante. Forte abraço a todos vocês, continuem ligados na nossa programação da Web Rádio CBR. Te encontro em nosso próximo A Hora da Ação. Até lá!